Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Estamos a pregar de forma expositiva e sequencial este livro de Tiago. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico nos seus caminhos. Já alguma vez perguntaste qual é o verdadeiro valor da tua vida? Será que o valor da tua vida está naquilo que tu possuis? Encontra-se até na opinião que os outros têm de ti? Ou até na nossa aparência? E se tudo o que nós consideramos de extremo valor desaparecesse, onde estaria a nossa alegria e a nossa confiança? Hoje vamos olhar para além daquilo que os nossos olhos veem, para além daquilo que se vê. Descobriremos que o nosso valor não está na aparência, não está nas riquezas, não está nas circunstâncias, mas em Jesus. Vamos também perceber como as provações fortalecem a nossa fé, como nós nos devemos gloriar no Senhor e como a alegria verdadeira permanece mesmo quando tudo muda. O título da mensagem de hoje é Além do que se vê. Tiago 1, versículo 9 até o versículo 11. Tiago escreve esta carta a cristãos dispersos, pessoas cansadas, pessoas perseguidas, pessoas que precisavam de ânimo. Ele lembra que a fé verdadeira se vê na vida. Não basta acreditar, é preciso também viver. A teologia tem valor quando ela transforma. O conhecimento que nós temos deve nos aproximar de Deus, ao tornar-nos cada vez mais parecidos com Ele, para amarmos cada vez mais uns aos outros. As provações que acontecem na nossa vida não são por acaso, elas são permitidas ou são até dadas por Deus e têm sempre um propósito. Às vezes nós percebemos o porquê das provações, outras vezes nós não entendemos as razões dos problemas. Mas mesmo nestes momentos mais obscuros, ou talvez precisamente nestes momentos mais obscuros, nós devemos confiar. É esta a verdade que o apóstolo Paulo ensina. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Toda a aprovação deve levar-nos à adoração. Não porque nós sabemos como é que ela vai acabar, mas porque sabemos que Deus está connosco no meio dessa provação. Porquê? Porque Deus é fiel. Porquê? Porque Deus é bom. E nos primeiros versículos de Tiago ensinam que as provações produzem nas nossas vidas maturidade. Mostra também que precisamos pedir sabedoria a Deus, porque somente com sabedoria divina conseguiremos atravessar as lutas com a fé firme. Agora, no versículo 9, Tiago convida-nos a olhar para além do que se vê, a ver a vida com os olhos de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver hoje que o nosso valor não está na aparência. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, isto é, na sua posição elevada. Eu pedi a atenção ali aos adolescentes e jovens para a mensagem, porque isto tem a ver muito com as aparências e é precisamente algo que nós, em todas as faixas etárias, nós lidamos. Então, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, na sua posição elevada. Então, a expressão humilde significa alguém sem posses. Alguém que tem pouco neste mundo. Muitas vezes pensamos que passarmos por dificuldades financeiras
somos menores do que as outras pessoas porque estamos a passar por problemas financeiros, que a vida sorri apenas a algumas pessoas e parece que se esquece de nós noutros momentos. Tiago quer que cada um de nós veja para além daquilo que os nossos olhos conseguem observar. Se medirmos o amor e a bondade de Deus pelas nossas condições materiais, nós estamos a colocar o valor da nossa vida naquilo que passa. Estamos mesmo sem palavras a dizer que só é possível sermos felizes se tivermos dinheiro. No fundo, nós dizemos que não acreditamos na teologia da prosperidade. Mas quando nós dizemos que só precisamos de dinheiro para sermos felizes, nós dizemos que não acreditamos na teologia da prosperidade, mas vivemos como se acreditássemos. Na minha experiência, conheço mais ricos desanimados do que pobres desesperados. Estive, conforme referi, em São Tomé e Príncipe e pude ver pessoas sem nada. Nunca vi tanta miséria na minha vida. E mesmo assim, eles reuniram-se ao domingo. E não vão nos carros em que nós vamos, não vão nas estradas em que nós encontramos, não têm às vezes sequer luz e água para se poderem arranjar, mas eles vão alegres até à igreja para celebrar não tendo nada, para celebrarem então a vida que há em Jesus. E cantam, eu ouvi, Deus é bom. Deus é bom, mesmo quando a despensa está vazia. Deus é bom quando não há luz. Deus é bom quando não há água. Deus é bom quando não há nada. E eles cantam ali felizes. E nós ainda temos dificuldade às vezes de cantar sobre a bondade de Deus, porque ainda temos algumas cicatrizes na nossa vida que achamos que o amor de Deus se vê ou se não se nota devido a essas cicatrizes. Precisamos aprender com isso que o dinheiro não tem poder para dar sentido à vida. Pode comprar conforto, mas não traz paz de espírito. Esta paz que as pessoas mais procuram não pode ser comprada por riqueza alguma. Tiago escreve estas palavras a cristãos perseguidos, muitos deles pobres e sem qualquer tipo de estabilidade. E ele aponta para o essencial e diz: é Deus quem engrandece as pessoas. Não são as circunstâncias, não são os sentimentos ou o estatuto social. O nosso valor não está na nossa aparência, nem no que nós mostramos ou que possuímos, mas está em quem somos em Jesus Cristo. Deus é quem dá sentido e significado, porque Ele é suficiente. Nós cantamos, nós podemos ler também em Efésios 2, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e Cristo deu-nos vida quando nós mortos estávamos, quando nós nada éramos. Fez-nos filhos de Deus por adoção pela sua graça e pela sua soberana vontade. João 1, 12 e 13 confirma esta realidade. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta é a maior consolação que o ser humano pode ter. Quando entendemos isto, percebemos que as adversidades são lições temporárias para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Se Deus permitiu ou decretou que fôssemos pobres, a nossa alegria não deve mudar. Deveria ser a mesma se fôssemos ricos, porque a nossa satisfação deve estar em Cristo, por muito que possa custar. Quero afirmar que o maior problema do ser humano não é a falta de comida, não é a falta de bebida, casa ou roupa, ainda que seja doloroso. O maior problema sempre foi e sempre será o pecado, que nos separa de Deus e nos torna merecedores da sua ira. E mesmo assim, o Senhor continua a cuidar de nós. Jesus disse em Mateus 6, 31 a 34, não andeis inquietos, dizendo o que é que vamos comer, o que é que nós vamos beber, ou o que é que nós iremos vestir. O vosso Pai Celestial sabe bem de que necessitais todas estas coisas. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus
e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso, alegramo-nos pela graça de Deus derramada nas nossas vidas. O valor que temos não vem do que possuímos. O valor que temos vem de quem nos possui. O valor que temos é o que Cristo nos acrescenta. Nunca está na nossa aparência. Então, o nosso valor não está na aparência. Em segundo lugar, vamos ver que o nosso valor não está naquilo que nós temos. Versículo 10. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. É muito interessante ver como o Tiago fala dos ricos. Em nenhuma parte da Bíblia vemos Deus contra os ricos ou a rejeitá-los. Há muitos servos fiéis que tinham posses como Jó, Salomão, Barnabé ou Zaqueu. A riqueza nunca é proibida. Depende sim de como foi adquirida, como pode ser usada e o valor que nós damos a isso na nossa vida. Então o ponto deste versículo não é condenar quem tem recursos, longe disso, mas mostrar que o valor da vida não está nas riquezas. Deus, na sua providência, também permite e envia provações aos cristãos ricos. E falo para que aprendam a ter humildade e dependência. Porquê? Porque as provações lembram-nos que a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, não vem do dinheiro, mas das riquezas da graça de Deus. O dinheiro promete aquilo que só Deus pode cumprir. O dinheiro promete segurança, mas não a garante. Promete felicidade, mas não a sustenta. Promete paz, mas não a dá. E Deus, na sua sabedoria, usa as provações para que os ricos aprendam a confiar somente em Cristo, o único que oferece contentamento verdadeiro e duradouro. Quem não gostaria de viver sem apertos na sua vida? Quem não gostaria de viver sem contar trocos? Se alguém entrasse aqui hoje a oferecer dinheiro, quem não levantaria a sua mão? Sabíamos logo onde iríamos usar. No entanto, Tiago faz-nos uma pergunta implícita aqui. Será que a nossa alegria seria a mesma se nós tivéssemos menos dinheiro? Ou será que teríamos mais alegria se nós tivéssemos mais dinheiro? Talvez alguns irmãos já tenham passado por isso. Viver desafogado. E depois há uma circunstância qualquer na nossa vida que nós passamos a ter que fazer contas todos os dias. Talvez seja das coisas mais difíceis. Temos uma vida boa e de repente Deus vira a vida ao contrário e temos que fazer contas. O que é que acontece ao nosso coração quando isso acontece? Continuamos gratos? Confiantes? Ou o nosso contentamento depende do saldo da conta? O salmista sentiu um desejo que às vezes também invade o nosso coração. Ele diz o seguinte no Salmo 73, versículo 3: pois sentia inveja dos soberbos ao ver como os maus prosperavam. Então, esta ideia do salmista não é algo antigo. Infelizmente é humano e por isso muito atual. É doloroso vermos pessoas que não são cristãs a prosperarem na sua vida. E nós, como cristãos, às vezes, desculpem a expressão, não saímos da cepa torta. Ainda mais custará, possivelmente, talvez se calhar só com o meu coração, quando nós vemos irmãos na fé prosperarem enquanto nós enfrentamos dificuldades. Será que ele tem mais fé do que eu? Será que ele é mais obediente? Será que ele segue mais as regras do que eu e por isso ele fica rico e eu aqui sempre a fazer contas? Quero dizer-vos com toda a ousadia que a vida cristã não se mede por aquilo que nós conquistamos. O nosso valor não está no que nós temos. O nosso valor é medido por aquilo que Jesus nos conquistou na cruz. A nossa vida tem muito mais valor em Jesus do que qualquer saldo que nós possamos ter na nossa conta. Por isso eu vi lá cristãos em São Tomé a cantar sobre a alegria de Jesus quando não têm nada.
Porquê? Porque eles sabem que têm Jesus, têm tudo. Por isso há razões para te alegrares, mesmo que possas perder tudo. Vivemos alegres não porque vivemos para conquistar, mas vivemos como já fomos conquistados por Cristo. Estes 2 versículos ensinam que as provações vêm para nos fazer lembrar que dependemos de Deus em todas as circunstâncias. Os pobres aprendem que em Cristo estão ricos, ou são ricos. Os ricos aprendem que toda a sua segurança deve estar somente em Cristo. No fim, ambos são iguais diante de Deus. Não há distinção entre pobres e ricos. Gálatas 3:28 mostra esta realidade. Já não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, para Deus, todos temos o mesmo valor. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o nosso valor não está na nossa aparência, não está no que nós temos, e agora vamos ver que o nosso valor está naquilo que permanece. Versículo 11. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Na Palestina, as flores abrem em fevereiro e secam por volta de maio, quando chegam os ventos fortes. Tiago usa esta imagem conhecida para mostrar que Deus, na sua soberania, pode rapidamente mostrar que a confiança nos ricos, nos seus bens, é frágil. Tal como o vento que vem de repente, a vida pode mudar num instante. Para quê? Para que a pessoa perceba onde está enraizada a sua alegria. Tiago fala das riquezas, mas Isaías vai ampliar esta visão para todo o homem, corpo, alma, espírito. Em Isaías 46:8, ele diz o seguinte: uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Todas as circunstâncias da nossa vida são passageiras. O dinheiro passa. A saúde vai. A beleza passa. Basta ver as fotografias de como eu era há 5 anos ou há 6 anos e não é questão de beleza porque essa nunca tive, mas o ar de jovem lá se vai embora. Vai tudo embora. O sucesso pode passar. Mas uma coisa eu vos garanto, Deus permanece. A sua palavra permanece para sempre. E nós hoje vimos na Escola Bíblica Dominical a tentativa de mudarem a palavra do Senhor para agradar e serem mais atrativos, mas na verdade isso não tem qualquer tipo de valor. E todos aqueles que fazem isso são considerados anátemas. Então lembra-te, tudo o que te leva a deixar o apego às coisas desta terra para amares mais a Jesus é sempre bênção. E é através da sua palavra, pelo Espírito Santo, que Ele dá vida eterna. Deste texto nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, a provação é sinal de ação de Deus. As provações não significam a ausência de Deus. Elas mostram que Deus está a agir na nossa vida para nos transformar. Fortalecem a nossa fé, ensinam-nos a confiar mesmo sem compreender. Transformam-nos, porque nós percebemos quem somos e se realmente confiamos em Deus. As emoções são importantes. Elas revelam os nossos sentimentos. O livro de Cantares, por exemplo, mostra que os sentimentos são ou fazem parte da vida cristã. Mas cuidado. Emoções provocadas pelas provações podem enganar-nos. Mark Dever diz que não podemos determinar a nossa direção a partir das nossas emoções. Temos sim de determinar a nossa direção a partir de Deus e da sua palavra. Então, quando isso acontecer, perceberemos que as provações fortalecem a nossa fé. A fidelidade de Deus vai sempre brilhar no meio da nossa dor. E aí vai surgir alegria no nosso coração
independentemente das circunstâncias. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Segunda lição é que o orgulho deve ser centrado no Senhor, não em nós. Devemos gloriar-nos no engrandecimento que Deus nos dá, não por mérito nosso, mas na sua graça. Tiago 1,9, nós vimos isso, sintam-se orgulhosos, porque Deus é quem vos engrandece. O orgulho arrogante diz, Deus engrandece-me porque eu sou bom, eu mereço. O bom orgulho, ele afirma, Deus derramou a sua graça sobre pobres criaturas. Em Cristo eu sou rico. Em Cristo eu tenho tudo. Não há nada que nos devamos orgulhar em nós mesmos ou nas nossas posses. 1 Coríntios 1, versículo 26 a 31, lembra-nos, Deus escolheu os que parecem fracos e insignificantes para mostrar a sua glória. Aquele que quiser gloriar-se, glorie-se somente no Senhor. Terceira lição, louvemos a Deus mesmo sem ver. Nós louvamos a Deus porque Ele é fiel, mesmo quando nada temos, quando nada vemos. Não sei se alguém se recorda da história de George Muller. Era um alemão que viveu entre o ano 1805 e 1898. Assim que Deus o converteu, passado 4 anos, foi para a Inglaterra ajudar crianças desamparadas, tendo por isso feito vários orfanatos. Ele decidiu que nunca iria pedir ajuda financeira a ninguém, a não ser a Deus. Não fazia empréstimos porque, segundo ele, se a obra era de Deus, então não queria ficar a dever nada a ninguém. Numa manhã não havia nada para aquelas crianças do orfanato comerem. George Muller orou, fechou os seus olhos e agradeceu pelo alimento, quando na verdade as mesas estavam vazias. No fim da oração, bateram à sua porta e apareceu um homem padeiro a dizer que Deus o tinha incomodado para que ele os ajudasse com pão. Passado pouco tempo, bateram novamente à sua porta. Era o leiteiro. Tinha tido um acidente à frente da porta do orfanato de George Muller. Ia perguntar se queriam o leite, porque o carro tinha de ser rebocado, tinham que levar o carro. E se o carro estivesse vazio, era mais fácil o fazerem. Então tiveram pão e leite. Mas este servo do Senhor ajuda-nos a agradecer quando nós nada vemos. Ajuda-nos a agradecer pela provisão de Deus, que Deus nunca falha. Deus age no oculto. Deus é fiel, mesmo quando parece ausente. Em Cristo nós temos tudo. Será que nos chega esta certeza? Quarto lugar e último, provações exigem fé ativa. Deus permite provações para que passemos a confiar nele. Mesmo quando fazemos contas de cabeça e vemos que o dinheiro não chega. O problema não é a falta de recursos, mas acreditar na suficiência de Cristo. Tiago lembra-nos esta verdade. Somos ricos em Jesus. Se confiarmos nele, somos fiéis nas pequenas coisas, como nos dízimos e ofertas, mesmo no meio das nossas dificuldades. Em Cristo nós somos ricos e nada nos falta. Nada do que damos ou fazemos tem consequência eterna fora de Cristo. E por isso nós podemos nos apoiar uns aos outros, na certeza que Deus supre as nossas necessidades. O Senhor é fiel. O Senhor é suficiente. O Senhor é verdadeiro. Não confies no que se passa, no que passa. Não busques valor no que desaparece. Olha para Cristo e aí vais descobrir a tua alegria. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos use para a sua glória, para vivermos satisfeitos para além daquilo que os nossos olhos veem. Que Deus nos abençoe.